que o irmão então está fazendo lá? Não, eu estou fazendo um negócio aqui. Ó, estado, ápera, ópera, estado. Entendeu? O alfa e o ômega. Então ele está em todos os sentidos da palavra. Aquilo que o irmão estava falando ontem para nós. Esse negócio que ele falou assim, que ele faz aquela conjunção e voltando. Então, mas eu estou só mostrando aí algo ali, coisinha simplesinha. Eu não vou passando nada. Eu estou mostrando como ele está. Na realidade é Sador, né? Essa palavra aqui tem, né? Quem está apto, tem um bom. Não, pode continuar, irmão. Continua. Não, eu só fiz aquilo para não ver aquilo lá que eu estava mostrando que tem lá no sobrenome do Altíssimo. Que na oração eu falo que a expressão quer dizer estado álido. Pode usar os dois termos, por exemplo, Salvador alado, que também serve, e ao mesmo tempo alfa e ômega, ou então o ácido tal, que quer dizer a primeira e a última letra do alfabeto. Olha, que é que nem o irmão falou ontem lá, por exemplo, lá. Não, pode ir, irmão. Eu não sou muito. Aquela explicação que o irmão está falando lá. Não são muito convictos do que acreditam? Só não gosto muito das canas. Mas é meio que faz a convicção ainda mais forte. Eu falei, mas daí se o irmão está pregando assim, porque ele está falando reis, ninguém pode ser senão o Altíssimo, mas é príncipe, ainda um Altíssimo, por exemplo, um atributo de rei, só o Machia é escolhido. Eu falei, então o irmão está pregando aí, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de coisa, para que, dentro daquilo que a gente está vivendo, a gente está explicando, aquilo que a gente está falando em relação ao autismo seja muito maior proporção do que as pessoas pregam atualmente. Então, acredito assim, o que estão sendo anunciado e pregado hoje aqui no nosso meio, ela não vai poder ter o mesmo sentido daqui a um tempo adiante, da mesma forma que nós estamos fazendo hoje. Então, quando se falar do autismo, é aquilo que eu expliquei ontem, né? Você acha que a expressão autíssimo está certa? Está errado, porque a própria palavra quer dizer aquele que é alto, elevado, ou seja, aquele que é alto, elevado está em uma dimensão além da compreensão humana. Aí ele diz, que está errado, ela não tem uma extensão, ou seja, dentro de um parágrafo que você pode determinar o limiar do estar ou ser, mas sim além daquilo que você pensa. Não pode ser para nós. Por exemplo, se eu digo o Altíssimo, o japonês está orando, na mesma hora que eu estou orando, diz o que lá embaixo? Não está embaixo. Mas como que não está? O japonês está no nada, para nós. Não, tá. Como que não está? Vai querer contestar a física agora? Agora é o fim da picada. Irmão, está errado, não se pode usar o termo autismo, mas aquele que habita a expansão da consciência, o discernir do abrir de toda a sabedoria, aquele que resplandece como luz e aflui nossa mente para o quê? Mas o autismo para o japonês não vai ser nós, né? Não, ele está dizendo que o autismo está para baixo, nós estamos dizendo que o autismo está para cima, afinal de contas onde ele está? Ele não disse, não pensar com os outros que a salvação virá de uma forma... Né? Sim, mas o que o mestre disse? Não pensar com os outros que a salvação vem de uma forma viva, porque a salvação está dentro de cada um de nós, não é verdade? Então, quando a pessoa usa determinado tipo de expressão para os nossos dias, é por isso que eles dizem que a palavra hebraica, por ela ser consoante, a maneira com que expressa, ela tem um som de melodia, que a expressão dela, ela não é como a nossa, precipitada e equivocada. Ela tem, por exemplo, o começar da palavra e o terminar da palavra com aquela proporção
que ela vai no ponto certinho, sem a distorção. E a nossa língua, outras línguas em relação a ela pode usar uma série de funções na mesma palavra, mas com distorção. Pode ser direta ao ser, né? Ou direta a uma situação em função de uma causa, de uma natureza, de uma situação e assim por diante. Então é muito confuso. Aí quando a gente vai aprendendo com o passar dos tempos que adorar o Altíssimo, né? Agora estou usando o termo, ou exercer aquele o qual é eterno, a nossa prática de devoção, de estar com Ele, interagir em comunhão com Ele, tem que diferenciar dos tempos que nós estamos vivendo hoje, das apostasias que estão existindo, a apostasia que está existindo, os atos de idolatria, porque para todo efeito você falou Deus é o maioral. Só que Ele é, né? Mas dentro do quê? Dentre os deuses do panteão. Tem aqueles que têm as funções de catástrofe, de uma série de coisas, contrário àquele que tem em si a essência do quê? Que nós falamos de Orrazil, né? Ao dom daquele que o irmão perguntou e falou. Esvaziou-se dele, preencheu o filho dele, e daí nos encheu da sua grandeza, do seu esplendor, da sua unção, para que nós compartilhamos, somando juntos, nos tornamos tão cheios quanto Ele e devolvemos aquilo que nos deu a medida cheia, né? E derramando e assim por diante, como diz a palavra. Porque alguém dá algo para você e diz que o que Ele deu não pode voltar vazio. Ele não fala só da palavra, Ele está falando da unção. E da unção, ela tem uma série de outras coisas que trabalham junto com ela, que vai fazer com que aquilo, né, vai voltar para Ele com uma série de outras particularidades que daí vai refletir em benefício ao próprio homem por obediência. Se ele não fazer assim, ele vai agir como qualquer outro. Eu recebi, enterrei lá, por exemplo, né? O que eu recebi, guardei para não estragar, outros pegou aquilo que recebeu, transformou em 2 ou 3, outro 4, assim por diante. E é o Altíssimo que deu confiança em que você faria aquela obra e aperfeiçoaria, simplesmente devolveu sem nenhum sentido ou valor algum qual ele confiou a você tal responsabilidade. Agora, a vez do irmão, já falei demais. O irmão, você pensa 2 vezes ele falando, né? O irmão pensa 2 vezes. Como que ele falou o termo lá, irmão? Ele voltou me dizendo, né? Que eu uso o termo de... Como usa assim quando você vai tirar... Começa a falar de uma pessoa, você fala o nome lá, não é apostatando, nem idolatrando, ele fala outro nome. Nem ontem o cavaleiro lá, o Vitalício, que veio ontem, estava falando de Isaías e Yeshayahu 53, só que ele falava no tom dele mesmo, né? Aquilo ali foi meio diferente do que a Escritura diz e aponta, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Mashiach, a gente fala dele como exemplo, né? Agora, ter aquele exemplo que vem em alguém, em algum indivíduo, que acha que o Espírito vem dentro dele, fica meio difícil de conseguir conciliar o que ele já fala ali, várias outras partes ali da palavra, da Escritura. Que primeiro, pelo que a gente entendeu ali, ele não tem muito conhecimento de hebraico, não deu nem tempo de falar das festas para ele ainda, para ele ter uma ideia de como é que funciona a Escritura, né? Então ele fala de uma forma do Mashiach ali que é, pela palavra ali, é meio aleatória. Ele vem da linhagem judaica, que não crê que o Mashiach ainda existe, que o Mashiach ainda não veio. Mas apesar daquilo ali, no caso ele se dizer como Mashiach, a situação para a gente é meio difícil, porque daí tem que começar a questionar a situação das virtudes. E se ele entende bem da palavra, entende do hebraico, as virtudes é que vão confirmar a parte do Mashiach, né, que foi a primeira fase de Levíticos 23. O que a irmã ia dizer? Não, eu ia dizer que é bem sério a situação. A maneira de ele se impor. A partir dali, então, ele começa a ter uma estrutura
que mesmo através de outros, ou em público, ou na televisão, no rádio, seja lá onde for, se a gente tem uma estrutura que vem de Elohim, ele está sempre lá, aquela estrutura nunca muda. Por isso que ele falou várias vezes, né, que ele nunca muda. Pelo fato que cada vez que fala dele numa estrutura dele, sempre dá para, no caso, mostrar o que ele tem, né? E aquilo daí indica a outros a forma com que eles devem buscar a escritura. E uma delas é, no caso, a situação das festas, né? A gente viu ali que ele quase não tem conhecimento que ele ali ainda. E, francamente, não deu nem tempo de conversar. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai, no caso, tentar falar com ele a respeito das festas e relacionar o que Mashiach fez com as festas. Aquilo ali é todo o objetivo, né? Os irmãos estão cientes, mas tem uma parte da festa ali, da primavera, que o sacerdote ele sai, daí ele abre os braços e fala que ele está com sede, né? Então, quando Mashiach foi colocado no madeiro, ele falou: estou com sede. E o profeta, quando eles faziam aquele treino todos os anos, ele também falava: estou com sede. Então aquilo tudo era treinado, que o Mashiach ia fazer durante a festa, já era treinado por mais de 1000 anos. Então eles sabiam o que o Mashiach ia fazer. E ficar constantemente ligado nele, né? E ele ia fazer exatamente aquilo que os profetas primeiramente falavam, depois, obviamente, os sacerdotes praticavam, né, durante a festa. Então o Mashiach praticava a festa? Sim, praticava, só que a base da festa era ele mesmo fazendo a própria prática. Então ali no começo do ano, a gente sabe que começa mais ou menos em março, abril, dependendo da lua e da maturidade da cevada. E a partir dali então a gente tem outras festas, né? Depois vem os pães asmos, o matzah, depois vem Bikurim, depois vem Shavuot. E aquele lance a gente tinha falado, né? Que é 50 dias no começo do ano, conta 50, que na verdade é 49, né? Que são contados Omer, Sefirat HaOmer. E a partir dali a gente começa a entender como que as profecias e o tempo, né, de Elohim funcionam. Mas com relação ao colega de ontem, a gente vai ter que ter bastante paciência para ensinar para ele hebraico. Não sei o que os irmãos acham, que o irmão não estava ontem lá, né? Não estava. Mas, como o irmão falou, existem as virtudes, né, que desse Mashiach teria, né? Então, Isso aqui é distorcido, nós né? temos que estudar junto com ele, né, sobre batendo essa questão. O tempo também, né, das profecias, ver tudo isso, né, e ter paciência, né, chega uma coisa como ela lá no Reis, segundo Reis lá, 16 e 16 Segunda Reis? 16. Você está querendo dizer o segundo Aleph Uma figura de linguagem que eles usavam para quando chamavam Efraim, em algumas passagens o profeta estava se referindo ao Israel do norte. Os eframitas, focando só os eframitas que eram os samaritanos, né? Então 16. Aqui, né? Os samaritanos eram os mesmos da tribo de Efraim, né? E eles esperavam um profeta errado, como é que é o nome? Tahed, né? Tahed, né? Eles não criam mesmo que o Mashiach viria da linhagem ali, né? De Judá, né? Até porque até tem uns que questionam, né? A questão da mulher samaritana ali, né? Conversando com Mashiach, né? Porque ali ela fala ali que veja que tu és profeta, né? Ali aquela parte que ela fala, tem pessoas que questionam porque os samaritanos nunca creram, né? Que os judeus
Judá, né? Nunca creram nos profetas de Judá, né? Tanto é que eles estavam fazendo uma aliança com as tribos do norte para derrubar, né, Judá? Né? Então vejo que eles eram meio contra. E Efraim, ela teve uma... E o Eterno destrói o reino deles e assim mesmo eles dizem. Na profecia lá que eles iam reconstruir novamente e disseram. O profeta falando e eles rebatendo. Reconstruiremos de volta. Eles foram rebeldes. Eles foram muito rebeldes, tiveram uma consequência, né, da rebeldia deles, né? Eles foram expulsos, né? Antes de Judá, né? Eles foram expulsos, né? Judá foi a única que permaneceu ainda, né? Pela palavra do Eterno, né? Então, de uma certa forma, quando a gente está falando das profecias, ainda tem que aprender, no caso, a contar de acordo com a Torá. Está lá em Levíticos 23, na versão original hebraica. Se conta Sefirat HaOmer, que é a contagem que a gente tem que contar para conseguir ver os tempos das profecias. Sabe-se que Daniel, por exemplo, ele contou uma parte, e Yeshayahu contou muito tempo antes dele, Daniel. Então tem uma forma de a gente contar as profecias ali para conseguir lá na frente entender o que o profeta estava falando. Tem uma parte lá no capítulo 11 que foi combinado no Shabat anterior, estudar o capítulo 11 de Daniel para a gente, no caso, conversar. E ali Daniel, no caso, ele fala as profecias naturalmente que aconteceram, já aconteceram. Depois tem a parte das refletidas, né? Muito importante a gente começar a entender. E o ponto de partida, sabemos que o profeta falou do Armagedon, que está lá na Revelação, né? Conhecido como Galá. Daí a partir dali a gente sabe que aquela palavra Armagedon já aconteceu anteriormente, num certo período da história, só que vai acontecer novamente num futuro bem próximo. O que dá a entender pra gente? Que a profecia, ela aconteceu literalmente e houve o que? As sombras do Torá que estão envolvidas com a profecia, que diz lá em Hebreus, né? Tem uma parte lá que fala. Depois vem a estrutura da profecia do tempo do fim. Vai ter Gog e Magog, a gente tem que descobrir quem que na época onde a gente está morando, vivendo, nessa geração, como que a gente vai identificar quem que é Gog, quem que é Magog para que aconteça o Armagedon do fim. Então, se aconteceu uma vez e aconteceu, e vai acontecer de novo, existe um ponto intermediário de uma para outra. Então, algo muito importante anteriormente aconteceu para que haja uma transição da profecia literalmente que já aconteceu versus então ao que vai acontecer no futuro, usando o mesmo parâmetro, a mesma estrutura, exceto mudando a geografia. Então, o Eterno, na sua infinita sabedoria, a profecia nos mostra que aquilo aconteceu uma vez, unindo um certo sistema da época, que culminou numa batalha. Depois aquilo foi dispersado, continuou a civilização, até que no final, daí então vai acontecer a festa do outono, que é o que a gente está esperando, né? No Mashiach voltar. Só que existe pontos de partida, pontos intermediários, aí o ponto final, né? Que é a batalha do ponto final, daí a gente vai ter que entender qual é a relação da China, o que aconteceu com a China anteriormente, por que a China está se tornando poderio imenso, qual é a função da União Soviética que dominou o mundo praticamente
algumas décadas atrás. O que levou os Estados Unidos a ser uma potência? O que vai levar a África, em termos de tabernáculo, de acordo com o que o profeta falou? Então tudo aquilo ali gera um entendimento para chegar no tempo do fim. Sabe-se no momento que a parte do Armagedon vai acontecer, só que literalmente já aconteceu uma vez. É uma profecia repetida. Não tem como negar aquela parte, né? Agora a segunda parte é identificar, por exemplo, qual é a nação do leste que vai andar pelo Eufrates quando secar, né? Que o Eufrates já está secando. Apresentaram as fotografias do Eufrates secando. Aí vão vir, né, os exércitos, né, principalmente lá do leste, que vão marchar através do rio Eufrates. E o poderio militar maior do mundo no leste hoje é a China. Então, da mesma forma que Daniel ele teve aquela visão da cabeça de ouro, daí o peito, os braços de prata, o tronco daí de bronze, as pernas de ferro, e a base daí de metal e argila que não se mistura, onde a gente está vivendo no momento. Então, para entender além daquilo, o que a gente precisa fazer para identificar outros países, né, que vão ser relacionados com aquilo ali? Então, Daniel 11 fala direitinho como identificar aquilo ali. Então, por exemplo, é verdade que existiu um reino do norte, um reino do sul e um reino do leste no tempo que Daniel escreveu aquilo. E é verdade. Agora, Daniel também ele não teve aquela informação por si próprio. Nem os navios de Quitim, já foi profetizado, por exemplo, lá em Números, tem referências em Gênesis, tem referência em Joel, tem referência em Yeshayahu. A gente conseguir identificar. O que os irmãos acham disso? A gente tem que estudar, né? Na verdade, a gente ainda está um pouco nessa área, né, nessa questão da profecia. Tem que ouvir mais, tá? Se a gente tem um entendimento, né? Vamos ouvir o irmão para ver. E qual é esse entendimento que os irmãos têm? Que até o momento eu nunca tinha ouvido falar sobre a China, né? Sobre esse poder, né? Essa profecia, né? Então, como é que os irmãos identificam? Como é que os irmãos identificam o Armagedon do futuro? Se a profecia já foi dada lá atrás, anteriormente. Não, aí ficou, Samaria, Rodar, não deu para acabar com essa confusão, ficou Jerusalém. Que a profecia lá atrás, falando do Armagedon, também fala do futuro, né? Na verdade eu mesmo não sei a fundo qual seria a questão de Gog e Magog. Quem seria esses dois reinos? E a Furu quer dizer nação reta, nação do Altíssimo. Por que ele sabe? Não sei. É que nem a história de Judá. Não quero falar para não engrandecer o nome do Altíssimo. Então, durante a época de Daniel, ele conseguiu identificar quem que era a cabeça de ouro, ele conseguiu identificar mais tarde, quando ele serviu os Medo-Pérsias, depois ele conseguiu servir também durante o tempo de Ciro, né? Que era o último rei que ele conseguiu servir. Então, ele conseguiu servir durante estes períodos, só que a Grécia, naquela época, não existia ainda. Foi uma nação que estava bem mais lá à frente, né? A gente vai ter que dar mais uma olhada na escritura, porque depois foi editada e foi incluída a Grécia na profecia de Daniel 11, só que na original não estava lá. Não por aquele nome, né? A gente tem que ver qual é o nome original que o profeta usou, só que ele também estava fazendo a referência de Yeshayahu anteriormente. Então ele sabia que parte da informação do futuro está lá nos profetas lá atrás, né? Que cabe a nós identificar quais são essas nações, né? Quem que é o Gog de hoje, quem que é o Magog de hoje, como é que vai acontecer o Armagedon, quem são os países envolvidos com aquilo ali, para a gente começar a entender como é que o comércio, depois aos poucos, vai gerar rivalidade, né, no futuro, né? Que
vai gerar o combate do fim. Você, Gilorival, acha, você dando uma olhadinha na escritura ali? O que você acha? Do quê? Das profecias de Armagedon? As profecias do Armagedon? Olha, não vou falar para você. Eu tenho estudado várias partes da escritura e assistido vídeos e textos, uma série de explicação. É como diz assim, cada pessoa tem um dom para uma coisa. Eu acho aquilo assim, eu vejo assim da seguinte forma: será que eu vou estar vivo lá? Eu acredito que não. Então eu me preocupo presentemente em procurar se atualizar dentro do conhecimento daquilo que vai me fazer, de alguma forma, para chegar ao Altíssimo. E também, né, de alguma forma orientar as pessoas em relação ao que faz, mas tem muitos ensinamentos, muitos textos tocante a isso aí. Então é uma coisa que parece incrível, é real, vai acontecer e já está começando, mas parece que me preocupa já. É como diz o irmão, o Altíssimo está na direção. Isso aí é uma coisa que não tem como mudar, vai acontecer. O que nós temos, no meu modo de ver, eu tenho que ver hoje eu estou vivo hoje. E como eu sei que eu não vou estar lá, e essa nação vai se estender por muitos e muitos anos, então eu tenho que, parar, refletir, pensar, analisar uma série de questões e procurar desenvolver espiritualmente para poder estar em comunhão com o Altíssimo hoje. Então é uma coisa real. E ele falou, descansa, Daniel. Naquele dia será levantado com teus mãos, receberá a coroa do outro. Não, eu também vou ficar descansado. Porque se eu se preocupar com tudo que está na Escritura, ou tudo que foi relatado, ou foi profetizado, nossa, daí eu vou ver com dor de cabeça o tempo todo. Então eu tenho que procurar como diz. Por exemplo, dando uma olhada nas igrejas, dando uma olhada no computador, na internet, existe bastante debate entre vários irmãos que não são da fé. E existe essa preocupação, porque aqueles que não estão na verdade, que não são parte, da vida do Mashiach, naturalmente eles ficam preocupados, E como a gente, no caso, é do Mashiach, a gente sabe da luz, então faz parte da gente explicar, pelo menos uma boa parte, daqueles futuro que está bem próximo, para que eles consigam entender da onde que a gente está vindo. Porque uma parte é a gente ter uma experiência, com o Todo-Poderoso, e a outra é ser revelado para ajudar outros que estão buscando lá, Porque aquilo ali é aquela revelação do futuro que vai trazer o povo, para o Mashiach. Então tem uma mesclagem que tem, tem que ter um relacionamento com ele, mas também tem a parte da revelação que precisa ser, abordada para que outros venham a entender. O que o Mashiach tentou dizer, principalmente na parte da segunda fase das festas. Eu não entendo, a gente vê que a parte que mais vai influenciar é a questão espiritual, no Armagedon. A gente vê que quem realmente vai é mais a parte espiritual, que vai fazer com que as nações se juntem, Que o Apocalipse fala também que dos 3 espíritos imundos, que saiu, da boca do dragão, da boca do falso profeta, E esses 3 espíritos imundos iam juntar, as nações contra eles falaram. Então a gente vê que também é mais a questão espiritual, que também vai envolver, Porque a parte o poder político, mas mais a parte espiritual. Porque a política no futuro não vai ter muita influência. O que vai ter são os mercadores. Ali na revelação fala bem certinho dos mercadores, no capítulo 8, capítulo 18, fala bastante dos mercadores. Então o que Yahanan estava vendo na visão dele é que os mercadores estavam numa posição de poderio, como diz lá em Yeshayahu 23, Ele fala que o Todo-Poderoso ia restaurar, no caso, o turbante dourado, Tudo ali falando, do comércio que se iniciou lá atrás, que ele ensinou.
E depois no futuro fala que não mais nações, mas a parte da linha comercial se fala então de um sistema novo de comércio que é muito produtivo. Por isso que lá na Revelação não se vê mais nações, né? Se fala da Babilônia e as nações seguindo a sujeira, né? Agora fala muito dos mercadores, um sistema novo que está acontecendo, que a China está liderando, que no futuro, depois, a rivalidade de uma nação e outra por causa deste novo sistema de comércio, daí sim que vai gerar uma batalha que vai se tornar espiritual daí, né? Porque espiritual por espiritual, se a nação, por exemplo, tem ainda hoje a chance de ter a máquina de fazer dinheiro, tem dinheiro, imprime dinheiro, religião para eles não é muito relevante. Mas a gente vê que a batalha das escrituras, né, ela é mais espiritual do que comerciante, né? A questão da profecia. Então tem o segmento. Daniel 11, ele fala praticamente dos gentis, do sistema gentílico. O sistema gentílico não tem lado espiritual, é só história e comércio. Daniel ali, ele fala bem certo que ele era, no caso, o ministro da economia, que seria o equivalente ao ministro da economia dos dias de hoje. Se você for analisar a percentagem ali, mais de 90% de toda que Daniel fala ali é com relação aos gentis, com relação à economia, com relação aos países, quem vai vir depois, quem que vai, no caso, pegar o comando, o comércio, tudo aquilo ali. Depois ele menciona os navios de Quitim, que quando tem alguma nação que começa a comandar, eles vão ter que comandar ou em terra ou no mar, principalmente também no mar. Então ele fala que naquela região ali do Mediterrâneo, principalmente ali em Cyprus, que é Chipre, né, era muito famosa, tinha navios ali, e estabelecia comércio entre várias localidades ali, né. Depois tinha a Mesopotâmia, depois tinha plantações, e tudo aquilo ali é base de comércio, é taxa, é imposto. Então um reino, para que seja espiritual, precisa ter o lado comercial dele bem alicerçado para conseguir fazer com que aquela parte espiritual aconteça. Senão não acontece. E Daniel ali ele explica, tanto é que Ezequiel, que é o contemporâneo dele, que estava em outra localidade, já é mais tabernáculo. Então ele fala do povo dele no tabernáculo, só que para que aquilo ali continue, que vai acontecer no futuro, é um estabelecimento primeiro da parte comercial no sistema, para que esse sistema daí sirva de uma base comum para várias nações, e depois daí vem a parte espiritual, senão não consegue estabelecer. Senão fica que nem vários países da África hoje em dia. Por exemplo, no Sudão é islamismo, a gente quase não ouve falar do Sudão, quer dizer, praticamente um país abandonado. Nigéria, por exemplo, um país que quase ninguém se ouviu falar. Nigéria é outro país que quase não se ouviu falar. Se ouve bastante falar do sul da África, né? E a Etiópia porque está na escritura, mas os outros países da África quase não tem muita notícia de lá, espiritualmente falando. E quando tem, é combate, conflito, porque minas de ouro, minas de minerais, locais onde eles estão roubando, que é ligado diretamente com o comércio, mas você não vê que não é uma parte ligada inteiramente à espiritualidade, né? Mas Daniel fala ali que no capítulo 11, o mundo vai chegar num certo patamar no futuro, que esse sistema por computador, que hoje a gente entende que é o comércio virtual, está pegando de uma forma que está sendo mundial. E o Brasil, infelizmente, está num período muito difícil, período que o povo não está muito acreditando no governo, só que o sistema chinês ainda está chegando, né? Invadindo o mundo, né? Está entrando na Rússia agora. Então indica que aquele país que está do lado leste, que é o mais poderoso, é, no caso, a China. E desta forma que Daniel também identificou Nabucodonosor como aquele comandante da época dele, que abrangia a parte comercial e que abrangia a parte espiritual.
Só que a parte comercial primeiro tem que ser estabelecida, para depois a parte espiritual. E daí existe o que? O crédito de dar aquilo que eles têm para as divindades deles lá, né? Então nesse ponto eu não está certo que ele é o novo céu, então separar a parte comercial, a parte política primeiro. No caso ele está estabelecendo ele mesmo como Mashiach, aquilo ali que é meio complicadinho de entender, que daí se ele personifica o Mashiach, daí a gente não tem, por exemplo, base, principalmente no hebraico, para entender o que o Mashiach vai fazer durante o período da festa do outono, que é o que a gente está debatendo no momento, né? Como é que a gente vai acompanhar neste período as nações que estão se juntando para formar depois uma rivalidade no futuro, através do sistema comercial, que depois vai entrar o sistema religioso. Mas será que não vem pela uma falência mundial, onde o povo já não tem mais a quem recorrer? Não existe esperança política e nem conhecimento, sabedoria suficiente para poder dar livramento para o povo? Daí entra... O que está acontecendo são, obviamente, a falência dos bancos centrais. Esses estão falidos. A Europa, por exemplo, o Banco Central da Europa faliu, o Banco Americano, né, também faliu, o Brasil está falido, o Banco Central brasileiro está definitivamente falido. O que eles estão fazendo é o seguinte: porque o Brasil teve algum crédito anteriormente, o Brasil conseguiu crédito internacionalmente, eles estão usando a economia do Brasil hoje, que é o PIB está no negativo, imprimindo dinheiro para daí pegar as custas lá na frente no futuro. Eles estão gastando o futuro do Brasil hoje, porque o Brasil não tem PIB. Então a China fez de uma forma como que os industrialistas, eles não estão mais simplesmente linkados com os bancos centrais, eles estão linkados com uma moeda que eles mesmos geraram. E aquilo ali que vai gerar uma nova confiança entre os povos, entendeu? Que não vai precisar ligar com o Banco Central para fazer um investimento comum. Como diz a mão daí, não vai precisar de divisa. Então,